Quero dizer, como jurista, como desembargador que fui por mais de 30 anos, que o pedido que está sendo protocolado tem todos os requisitos para ser admitido, processado e julgado procedente. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu comentário, porque assim você ajuda o nosso trabalho e a plataforma entende que o conteúdo é relevante e mostra para mais pessoas. Nós tivemos nesse momento aqui na presidência do Senado, aqui estão os líderes da oposição e minoria na Câmara dos Deputados, alguns brasileiros que também subscreveram como autores essa petição, líderes do Senado Federal. Nós protocolamos nesse momento, junto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na verdade, os deputados federais, bem como brasileiros que subscreveram a peça de denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes, pedindo a abertura de processo de impeachment, foi protocolado junto ao presidente do Senado. Ele recebeu o pedido, vai dar a tramitação que manda o regimento interno do Senado Federal, que manda a Lei 1079 e considerando também a DPF, que serve de parâmetro para a tramitação dos pedidos de impeachment. Então, o ato protocolar foi feito, inicialmente de forma simbólica com o presidente Rodrigo Pacheco. Na sequência, nós teremos o protocolo formal, que é feito junto ao sistema, a Secretaria do Senado Federal, para a regular tramitação. Portanto, a partir desse momento, começa a tramitar no âmbito do Senado Federal o pedido de abertura de processo de impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade. Essa fase, eu não quero aqui adentrar ao mérito das razões que levaram à denúncia, depois deputados que subscreveram a peça, bem como um brasileiro que também subscreveu a peça, doutor Sebastião, que aqui está, poderão usar da palavra para falar de alguns dos pontos que justificaram essa denúncia, mas apenas do ponto de vista regimental e legal, quais são os passos deste processo a partir de agora. Conforme o regimento, uma vez apresentada a denúncia, ela é recebida pela mesa do Senado Federal, depois de um ato do presidente do Senado que encaminha à advocacia do Senado, e a decisão quanto a dar prosseguimento ou não a essa denúncia, a admitir ou não a essa denúncia, ela é feita pelo plenário do Senado Federal. Isso é o que manda o regimento interno do Senado Federal, é o que manda a Lei 1079. E com base no ADPF, decidida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a competência para decidir se avança ou não, se admite ou não, ela é originariamente do plenário do Senado Federal. Obviamente que é a primeira vez que se tem uma denúncia, aliás, não a primeira vez que se tem uma denúncia, mas nós não tivemos até hoje uma denúncia que foi recebida e processada contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, denúncias já aconteceram e todas elas acabaram sendo arquivadas, né, sem que tramitasse pelo plenário do Senado Federal. Mas pela prévia que os deputados apresentaram aos líderes do Senado no dia de hoje e pelos argumentos apresentados com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, me pareceu com bastante robustez e com o preenchimento dos requisitos formais para a regular tramitação. Obviamente que isso será objeto de análise da área jurídica do Senado Federal, mas eu repito, à luz do regimento, à luz da Lei 1079 e à luz da ADPF, que deu os contornos do andamento de um processo de impeachment, seja contra presidente da República ou ministros de Estado, PGR ou ministros do Supremo Tribunal Federal, não cabe, do ponto de vista de mérito, essa decisão nem ao presidente, nem à mesa do Senado e nem à comissão especial. Essa decisão é do plenário do Senado Federal. Então, aí na condição de líder da oposição, aqui ao lado dos demais líderes que compõem
a base de liderança de oposição no Senado Federal. O que nós solicitamos do presidente Rodrigo Pacheco é que dê andamento a esse processo, dê celeridade na apreciação nessa fase inicial, para que nós possamos acompanhar o passo a passo desse processo. Obviamente que no passado já houve um indeferimento no início da fase processual. Nesse pedido, esperamos que isso não aconteça, mas caso aconteça, há a possibilidade da apresentação de recurso ao plenário. Mas o sentimento que todos nós tivemos, por parte do presidente do Senado Federal, foi de que ele vai fazer uma análise, levando em consideração tanto critérios técnicos, jurídicos, quanto políticos, para verificar o cabimento dessa denúncia. Então, esse é o cenário. A denúncia foi apresentada, agora vamos aguardar o seu processamento, esperando de forma muito serena que qualquer que seja a compreensão de cada um daqueles que compõem a diretoria do Senado Federal, a mesa diretora do Senado Federal, que dê ao plenário do Senado Federal a prerrogativa que a lei já o dá, do plenário do Senado Federal poder deliberar sobre essa questão. É, em síntese, o que nós tivemos na tarde de hoje. Tarde, antes de passarmos aqui para os senhores deputados, que são os autores, né, da peça, além dos cidadãos que subscreveram, eu queria fazer aqui uma reflexão com os senhores, de maneira muito rápida. Nós temos mais de 150 deputados que subscrevem a necessidade de apresentarmos um processo de impedimento contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós temos mais de 30 senadores que já anunciam a sua posição de que, de fato, há abuso e desequilíbrio na relação entre os poderes, o que atinge de morte a democracia brasileira. A reflexão que faço com os senhores é de que esse é um momento extremamente desafiador. O que está em jogo é o Estado de Direito. Nós, da oposição e os independentes, deveríamos estar discutindo, e eu concordo, a situação do Brasil. Nós deveríamos estar fazendo aqui a oposição a um governo perdulário, inconsistente, inconveniente, que não tem nenhum compromisso com a sociedade brasileira, um governo populista. Mas nós estamos aqui discutindo a questão do equilíbrio entre os poderes. Nós estamos aqui discutindo as ações individuais de um indivíduo que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal e que se arvora em xerife da nação. Eu me lembrava e queria repartir com os senhores uma expressão que dizem que foi do Luís XIV, onde ele falava: o Estado sou eu. Me parece bastante similar à forma como o ministro Alexandre tem se comportado. Vejam que o episódio do dia 8 de janeiro, lamentável sobre todos os aspectos, mas que convalida essas arbitrariedades que estão sendo praticadas contra o espectro ideológico da sociedade brasileira, foi objeto de uma entrevista desse ministro, se colocando como vítima deste processo. Pois muito bem, aonde está a imparcialidade desse juiz? Se ele se coloca como vítima, ele justifica que pode se manter à frente do processo porque o agredido não era ele, era o Estado, ou seja, o rei sou eu. Ele se arvora em defensor da democracia, como se a democracia pertencesse a um indivíduo e não à sociedade brasileira. O Brasil está de ponta cabeça. Esse desequilíbrio ameaça a democracia. Nós precisamos ter a coragem de denunciarmos essa situação, e este evento que hoje está se realizando é uma demonstração de que ainda está viva a indignação da população e vocalizada nesse momento pelos senhores deputados e senadores que aqui estão. Porque o que acontece nas ruas de todo o Brasil é um sentimento de impotência, é um sentimento de injustiça, é um sentimento de que a justiça perdeu a credibilidade. Precisamos defender o judiciário, precisamos defender o legislativo, precisamos defender a democracia. E quero lembrar aos senhores que a semana passada foi divulgada uma pesquisa de opinião, onde pelo menos metade da população aprovava as ações do Supremo Tribunal Federal e a outra metade rejeitava. Mas pasmem, se vocês olharem os microdados, aqueles que acham que a justiça está agindo de forma adequada, mais de 90% votou em Lula.
Aqueles que acham que a justiça não está correta, mais de 90% votou em Bolsonaro. Então, quem sabe ler entendeu. Quase a totalidade da população brasileira afirma: a justiça está agindo de forma política e não de acordo com a lei. Muito bem. E a lei precisa ser a lei que defende a mim e ao meu inimigo, porque esse é o escudo que ampara todos os cidadãos brasileiros. A Constituição precisa ser erguida aqui como escudo, como defesa da sociedade brasileira. É essa a ponderação que quero fazer e a reflexão que faço com os senhores. E quero homenagear os brasileiros que por todo o Brasil foram à praça pública com coragem, sem medo, apesar das ameaças, apesar das perseguições, apesar das medidas arbitrárias, apesar das exceções que se tornaram banais. Nós estamos vivendo uma jurisprudência de exceções e nós não podemos nos quedar inertes achando que isso é natural. Não é. E eu peço à população brasileira que está nos ouvindo agora que procure o seu parlamentar, que procure o seu representante e peça a ele que faça justiça. Muito obrigado, senhores. Eu confesso que, como em raros momentos desse meu mandato e certamente do mandato dos meus colegas, em raros momentos acontece de me tomar a emoção de uma forma tão forte como acontece agora. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos há anos todos os abusos de autoridade que são cometidos pelo Supremo Tribunal Federal e, mais particularmente, por um ministro que parece não ter freio. Infelizmente, quando houve talvez a oportunidade de encerrar-se a perseguição, preferiu-se dobrar a aposta. Hoje, neste dia, nós tivemos, senador Magno Malta, um senador dormindo no plenário do Senado da República, com uma multa absurda de 50 milhões de reais, sabe-se lá bem por que recebida. Aliás, ilegal e inconstitucional, porque esta é a regra. Nós temos até hoje um ex-deputado preso, ilegal e inconstitucionalmente, inclusive depois de um indulto presidencial. Para alguns vale, para outros não. Nós temos, deputado Nicolas, e tantos outros parlamentares, deputados federais que seguem sendo perseguidos, com o intuito de serem calados, terem as suas vozes silenciadas. Deputados que não têm acesso aos autos. Seus representantes, seus advogados não têm os mesmos direitos de advogados de criminosos, assassinos, estupradores. É uma vergonha o que hoje, infelizmente, nós vivemos no país. E é por isso que me toma a emoção neste momento, porque com mais de 150 deputados federais, cidadãos, a exemplo do desembargador Sebastião, que está aqui conosco, mais de 1 milhão de brasileiros que peticionaram online, estamos chegando a 1,5 milhão de brasileiros, e o povo na rua. Esta Casa da República, o Senado, vai ter a oportunidade de fazer verdadeira justiça ao nosso país. Dizem que se espalha discurso de ódio com a justificativa de perseguição. O que estão colhendo é ressentimento. Dizem que espalham fake news. O que estão fazendo é utilizando-se de falsos processos, de verdadeiras inquisições, para continuar uma sanha que jamais deveria ter começado. O país precisa de equilíbrio, o país precisa de paz. Nós queremos todos um Brasil melhor. Como eu costumo repetir, nós não queremos viver em outro país, nós queremos viver em outro Brasil, um Brasil onde a justiça seja justa, onde a democracia seja democrática, onde nós tenhamos de fato liberdade. Este é um momento emocionante, mas também é um momento de profunda responsabilidade. O Senado da República, deputado Gustavo Gayer,
que já tem, caro líder Felipe Barros, agradeço a oportunidade de falar pela oposição, 31 senadores que se declaram abertamente a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. 32 neste exato momento. 32. Falta muito pouco. Isso que ainda nem foi colocado para o plenário votar. Falta muito pouco para que a verdadeira justiça seja feita, esse impeachment, esse processo seja realidade e nós tenhamos finalmente o reequilíbrio dos poderes no Brasil e a volta da democracia. Muito obrigado a todos e vamos em frente. Boa tarde a todos. Os senhores parlamentares já bem explicitaram aqui o motivo de estarmos nesta tarde. E eu quero dizer, como jurista, como desembargador que fui por mais de 30 anos, que o pedido que está sendo protocolado tem todos os requisitos para ser admitido, processado e julgado procedente. Nós estamos tratando aqui sobre liberdade, estamos tratando sobre separação de poderes e sobre abuso de poder que tem que ser parado imediatamente. Dizer mais, não vou me alongar, tem outras pessoas para falar. Eu, juntamente com a deputada Bia Kiss, a deputada, aliás, vamos retificar, o deputado Marcel Van Hart, a deputada Bia Kiss e a deputada Carol de Tone, e eu assinaremos o pedido. Portanto, nós passaremos a ser os acusadores nesse processo. Então, eu quero dizer que, da minha parte, dedicarei todo o meu empenho e dedicação para resgatar a credibilidade do Poder Judiciário. Hoje, desembargadores e juízes são desmoralizados porque não são acatados, porque são comparados com os abusos praticados ao longo do tempo pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. E, finalmente, dizer que bastava a denúncia apresentada pelo jornal Folha de São Paulo. Ali nós temos a prova material de crimes, que pode caracterizar até uma organização criminosa. Nós vamos em frente com esse pedido, com dedicação e com serenidade em prol da liberdade em nosso país. Muito obrigado.